Louvado seja Deus. Gente, a responsabilidade que tem uma mamãe, ela é muito grande. Você não pode colocar prioridades à frente do sustento daquele seu rebento. Você não pode fazer isso. Se é seu rebento, você tem que cuidar. Não existe uma outra necessidade, uma justificativa perante Deus que não seja cuidar daquele que é seu. Se Deus determinou aquela criatura para vir por você, em você, essa criatura você deve zelar dela. Mesmo que não seja meritório, olha o que eu estou dizendo, mesmo que não seja meritório, porque não tem mérito você cuidar do filho que é seu, tem obrigação. Então não é mérito. Mérito é você pegar alguém de outra pessoa que não seja do seu sangue e cuidar como se fosse sua. Aí é meritório. Então eu vejo que existe necessidades, muitas necessidades que vocês atribuem. Eu preciso porque eu preciso. Não, não é assim. Se você é mãe, você tem que cuidar daquele seu rebento. Porque se você não o fizer, você vai ficar comprometendo-se espiritualmente com aquilo. E é eterno esse comprometimento. Se é seu, se Deus te deu, é para você cuidar. Ainda que tenha grandes empecilhos, como por exemplo, renúncia, tenha que renunciar a um passeio, tenha que renunciar a uma série de coisas da vida terrena, em favor dos seus cuidados para aqueles que Deus destinou para você. Então eu não vejo assim uma outra necessidade do que cumprir a obrigação. Não vejo. Eu acho que, acima de tudo, é cuidar do seu filho, que é sua obrigação. Você não está fazendo nada, não está fazendo nada meritório, não. Se você renunciar a qualquer tipo de coisa, de atividade, em favor ao seu filho, você está cumprindo uma obrigação. Agora você já viu, se você não cumprir as obrigações. Depois não vai me dizer que porque tinha tanta gente, porque eu. Então, eu vejo que, de certa forma, a mulher, ela está se ausentando das responsabilidades primordiais de uma mulher, que é gerar amor, que é fortalecer os laços do seu filho, dentro das coisas de Deus, dentro da irmandade, da família que você empunhou. Você empunhou uma família, agora você tem a obrigação de gerar harmonia. Não é gerar conflitos, não. É gerar harmonia. E ai de você se não o fizer. Você estará com um comprometimento de obrigação que você não fez, deixou de fazer, deixou de passar conhecimento seu, porque se ausentou em benefício não sei do que. Por outro lado, nós vemos que há necessidade de um trabalho. Você trabalha, sustenta seu filho e dê a ele o que ele precisa.
de você precisar de trabalhar é problema seu. Você teve oportunidade nesta vida de não precisar disto. Mas você achou melhor cumprir certas atividades que estão fora do regime cristão para se fazer coisas que venham a satisfazer o seu ego. O preço é esse e vai pagar. Alguma coisa que eu falei que não entendeu? Pai, hoje em dia a gente vê muitas mulheres... Para mim não me interessa hoje em dia, entendeu? Não interessa. Se ela é mulher, é mãe, ela tem que cumprir a sua função de mãe. E hoje em dia são muitas mães solteiras e acaba deixando o filho em responsabilidade de terceiro. Então vai pagar. Com o filho na droga, com o filho nisso, naquilo, ela vai pagar. Não tenha dúvida. Não duvide disso. Não. Que são lacunas psicológicas que ficam na criança, que desenvolve com essas lacunas, e isso vai explodir como uma maneira de fugir, que não tem Deus, não deu Deus. Ela não tem saída, ela vai para uma saída mais fácil. Existe alguma forma de uma mãe solteira, por exemplo, de um filho que tem ausência do pai, a mãe passar Deus e suprir essas duas necessidades? Sem dúvida, sem dúvida. Você quer que eu diga, o pai só serve para o sustento e para aquele apoio familiar, só. O resto é a mulher que é a dona de tudo, do amor. Eu já disse que a mulher cabe gerar amor, porque ela tem tudo para gerar amor. Ela tem sensibilidade, ela tem percepção maior do que o homem, e para não dizer, tem até inteligência mais do que o homem. Tem visão maior do que o homem. Pai Benedito, mas hoje em dia as crianças têm ido cada vez mais cedo nas escolas, passado mais tempo nas escolas. Não, atenuante vocês têm porque existe um aceleramento que não está dentro dos 60 minutos, dentro desse tempo, é um aceleramento natural que está tendo. Isso aí, vocês têm isso aí. Então há aquela dificuldade. Mas há também a possibilidade de você suprir tudo isso, aprendendo a diminuir a ansiedade, aprendendo a aceitar mais o mundo. Se você tem uma condição determinada e você tem ambição, vocês têm. Mas você pode ter ambição, o que você não pode é você colocar tudo aquilo que para você é ambicioso, colocar dentro da tua vida, se você não pode, não tem essa condição. Você tem que estar satisfeito com a condição que Deus lhe impôs. Acabou. Quanto à ausência do pai, vamos dizer que seja 20% das necessidades psicológicas de alguém. Entendeu? Os outros 80% é a mãe. Já vamos entrar. Que bom. Agora tem um auxiliar. Então, agora eu queria passar para um assunto. Eu falei desse primeiro assunto porque este se faz necessário eu falar ele aqui. Agora o segundo assunto seria... Minha mãe me ensinou uma coisa que eu acho assim que é muito importante, acho que às vezes a gente aprende, que a caridade é uma obrigação, né? E aí o senhor falou assim, que quando a gente adota a criança, né? Aí tem mérito. Tem mérito. Mas eu acho que eu vejo de maneira diferente, eu vejo como uma obrigação também, nossa. Não, você assume como obrigação despertar aquele amor em você para cuidar. Isso é mérito seu. Mas a gente ganha muito quando adota uma criança. Acho que a gente ganha mais do que quando a gente tem um filho. Eu também acho.
Por isso você está aqui. Graças a Deus. Porque ganhou mais. Deu o salto. Mas vamos lá. Nada adianta você chegar no Gongá e fazer gestos de... É igual aquele católico que existe aquele chamamento para a comunhão. Ele então faz assim. Todo mundo olha e diz, é um santo. É um santo. Isso não adianta, isso é hipocrisia. Porque o que interessa é o seu coração, não é seu gesto, não é a sua forma tacanha de entender. Porque na verdade é isso, é uma forma tacanha de entender. Você tem que ampliar a sua cabeça e começar a pensar que isto, você imagina, não se envergonhe daquilo que você foi aqui do meu lado. Não venha com isso. Se envergonhar do que você foi aí. Ainda há tempo de recuperar. Então vamos ser honestos, vamos ser sinceros, principalmente perante Deus. Se eu que não sou ninguém vejo, você já imaginou Deus? Não adianta. Você olha, é um santo. Ele se ajoelha, ele está se ajoelhando, ele está fazendo um gesto de submissão, mas o coração não está submisso. Então você está sendo hipócrita. Não seja hipócrita. Porque Deus sabe. Manda aí, pai, dá licença. Você não vai fazer nenhum gesto para rezar? Bom, eu não preciso. Primeiro eu não rezo, eu oro. Eu oro a Deus, eu não rezo. Eu não faço orações repetitivas. Porque a oração decorada é aquela que você fala sem sentir. Eu não, quando vou falar com Deus, eu exponho o meu coração, exponho aquilo que para mim, aquele momento, é um problema, e acabou. Deus não precisa de que você faça gesto ou isso ou aquilo para enfatizar o que você está pensando. Deixe disso. Se eu leio o seu pensamento, você já imaginou Deus? Na verdade, pai, eu acho que a oração é uma conversa de amor com Deus. É claro que, aproveitando aquilo que ele deixou aí, que é forte, é decorado, é o Pai Nosso, é um gesto humilde de agradecer a Ele, a Deus, tudo aquilo que Ele faz a todo momento para vocês. Não pense você que nossa, só de você estar aqui, existe uma coletânea de transtornos para que você chegue até aqui. Esse favorecimento tudo é amor fraterno daqueles que são seus guias, que os trazem aqui. Eu não pedi para você vir aqui. Eles trouxeram. Então não venha me dizer que o senhor força eu vir. Não, não forço não. Está livre. Fato é que você precisa acordar desse sono que você vive aqui na Terra. Saber que isso aqui é passageiro. Isso aqui é mais rápido do que um piscar de olho. 100 anos não é nada, já falei para vocês. 100 anos não representa nada. Só representa quando você evolui. Neste período de 100 anos que eu vivi como Jamir, eu aproveitei, fiz bastante coisa em prol da felicidade, em prol do amor fraternal, em prol daqueles irmãos que estão aí nesta vida cheia de conflitos emocionais, conflitos psicológicos,
recalques. Isso é defeito do espírito. Quando eu falo em equilíbrio, eu estou falando em sair dos recalques. Isso é um trabalho que só você pode fazer. É claro, com a ajuda de Deus fica mais fácil, não é? Posso usar você? Por exemplo, o Jamir. Ele tem recalque de ser preto. Recalque. Você tem que tirar isso. Isso é um trabalho seu, para o seu espírito. Você tem que olhar o seu próximo e olhar para ele e falar: olha, eu não queria ser branco, eu queria ser o que sou, porque eu estou contente com aquilo que Deus me proporcionou. Não é verdade? Verdade. Então, não vou citar como exemplo, mas é um exemplo. Eu fico examinando vocês todos. Então existem missões aqui difíceis, de muita dificuldade. E que vocês não, aqueles que não passam por elas, por essas missões, não conseguem avalizar os grandes problemas que existem na vida de A ou de B. Mas que existe. E a maneira pela qual nós abraçamos o problema com amor é que vai nos dar aquela frase que eu deixei escrito lá. O presente, o passado endossa o futuro. Amanhã você vai me dizer aqui, com grande facilidade: graças a Deus cumpri a minha parte. E está faltando pouco, muito pouco. Não existe sorte. Existe um favorecimento pela parte espiritual. Sorte mesmo, eu não sou muito adepto à sorte, não. Eu acho que nós devemos encarar a vida, seja ela aqui deste lado ou seja aqui do meu lado, como ela é. Você não tem que acrescentar nem vestir uma máscara para mostrar para os outros como vantagem de que você tem mais do que o outro. Pode ter o que quiser. Postura social, isso é o que menos importa. Isso é motivo de vergonha amanhã para você. Enfim, explicar e dizer a vocês como devemos proceder, eu tenho feito. Agora, se as minhas palavras tiverem força, que não tem, porque as palavras do Senhor Jesus, aquele testemunho de vida, foi milhões, bilhões de vezes maior do que aquilo que eu falo. E que não é entendido. Não é entendido. A Bíblia não é para ser decorada. Não adianta decorar. Você falar um versículo aqui para mim, eu quero saber o que está entre as linhas daquele versículo. Isto sim. Então, eu estou falando desta forma porque teve um irmão que se casou. A memória já apagou de vocês, mas é irmão da casa. Ele teve um casamento. Esse casamento foi na igreja católica. E que eu tive dificuldade de entrar. Mas então eu fiquei do lugar que eu estava, dava para eu ver. E eu vi vários irmãos com postura humilde. Somente postura. Porque de coração
eu não vi humildade nenhuma. Ora, se você se propõe, se você acredita que ali seria uma casa de Deus, então ela deve ser respeitada como tal. E a sinceridade está em primeiro lugar. Porque você não engana ninguém. Se não engana um espírito como eu, você acha que você vai enganar Deus? Então não adianta você fazer gestos de humildade, ou cantar lá no coro, ou comungar, ou o que mais que é católico aqui? Confessar. Como é que é? Confessar. Isso então é um absurdo. Isso faz parte dos conceitos de antigamente, que eram conceitos de... Isso é interesse organizacional. Eu tenho que saber o que você pensa, como você vive, para eu defender a minha classe. E ter controle. E ter controle sobre. A primeira coisa sua é com Deus, com aquele que te criou. É a este que você tem que fazer toda a reverência, que não precisa ser essa reverência postular. Ela pode ser uma referência de amor, um gesto humilde. Aí sim, quando você consegue ser humilde, você ganhou. Pai, uma pessoa muito católica, que se confessa constantemente, aí o padre vai lá, dá o perdão. Quando desencarna, como que é esse desencarne? E vê que realmente o perdão não é o padre quem dá, somos nós mesmos que temos que nos perdoar. Sabe, existem organizações espirituais católicas do lado de cá, de espíritos católicos. Você veja que essa força que existe, essa força de passa a ser até algo assim, que diz assim, o Jamir, ele é fanático. Essa força do fanatismo, e aliada à conveniência, faz com que a criatura faça tudo isso. Quando chega do lado de cá, vê que não é, mas é mais fácil seguir. Não é muito mais fácil você ser católica do que ser espírita? É muito mais fácil. Você chega aqui, fala pra mim, eu faço assim, olha, você reza 2 Ave Maria, 3 Padre Nosso ali. Tá bom. Tá perdoado. Tá perdoado. Se fosse assim, era tão bom. Era bom? Era tão fácil. Muito bom. Mas não é. Não é que você entra num estado de equilíbrio que você vai descobrir que o seu juiz é a sua consciência. Aí quem não tem consciência? Aqui tem. Mas esses espíritos católicos, eles entram também nesse estado de consciência. Entra, mas com uma tendência egoísta de... Mais pro lado. Isso. Para dizer que ele é certo e você é errada. Isso não interessa. O que interessa é aquilo que você arregimentou aí com uma vida e que vai trazer pro lado de cá. Se você não conseguir trazer, é porque não passa na porta. Não passando na porta, está na mesma situação que entrou. Entendeu, Jamil? Então nós devemos trabalhar para reformar-se intimamente. Não é para mostrar para ninguém que você é bonzinho. Esquece que você não engana ninguém. Ninguém. Pode enganar esses espíritos aí. Mas da parte de Deus, você não engana ninguém. Você está se enganando aí.
Pai, a pessoa pode conseguir esse estado em qualquer religião, pode? Ou não? Pode. Ter determinada Pode. religião Não. impedir a pessoa... A bandeira não interessa. O que interessa é o conteúdo. E existem católicos que foram católicos, que são espíritos evoluídos hoje. Mas isso é uma raridade. Uma raridade. Mesmo porque a organização católica, ela é forte no sentido de adequar os seus pensamentos, a sua forma de ser, dentro dos princípios da organização. Isso está bem de acordo com a evolução daqueles que participam disso. Né? Não são evoluídos, não conhecem coisa melhor. Então, é bom que seja católico, porque ele faz o primeiro ano do grupo lá. Não passa pro colegial sem antes saber ler e escrever. Mas, pai, eu tenho faculdades que são muito melhor que eu. Não sei se é melhor. Será que é melhor? Eu acho que eles enfrentam as Isso é uma avaliação coisas da Aos vida nossos olhos, melhor né? que eu. É? Aos nossos olhos. aos seus olhos. E mesmo assim estou tropeçando todo dia aí. Você está tropeçando? Eu Não vejo tropeço. Padre tem fé? Padre tem fé? Ou não? Existem aqueles que são renomados aí nos seus benzimentos, nas suas coisas, pela fé. Mas não na organização. Se você conversar um pouquinho com ele, logo que ele passa para o lado de cá, uma conversazinha, não é? Sobre teologia, sobre uma porção de coisas que ele estudou. Estudou, mas não assimilou. É uma grande Aí, diferença. mas o que eu queria dizer a você é o seguinte, eu acho que está tudo certo, aos meus olhos. Agora, eu não sei como você pensa. Se você acha que você está sofrendo muito, eu acho que não. Ainda não passou metade da sua vida, com algum sofrimento. Então, tem muitos privilégios. Muitos. Privilégios porque você angariou isso com o seu mérito. Você tem méritos, bons méritos. Não precisa agradecer, não. Mas estes méritos, que é o carro, é assim que fala, carro-chefe da sua vida aqui na Terra. São esses méritos. Méritos que essa menina também já adquiriu e vai adquirir mais ainda, que a outra lá que falou comigo também. Então você traça o seu futuro. Se você se reformou intimamente, deixou o egoísmo de lado, deixou a vaidade de lado, deixou de alimentar o seu ego, está alimentando o seu eu, você vai gozar de tudo isso aqui do meu lado. Você vai ver que a própria vida aqui é facilitada, em todos os sentidos. Pai, em relação ao sistema, essas crenças que existem em determinadas, por exemplo, fui criada no catolicismo também. E essa crença do catolicismo, para mim, ficou muito enraizada. Então, tipo assim, eu acabo me escravizando com essas crenças. Eu consigo fazer as coisas, mas não sinto, às vezes penso que eu estou fazendo errado, mesmo sentindo que eu estou fazendo certo. Porque é castigo, porque Deus vai castigar. Desde pequena, papai só briga, isso é pecado, falar assim é errado. Fui assim. E aí quando a gente adulto, começa a conhecer outros caminhos, se identificar por esses caminhos, entra esse, pelo menos comigo, né? Esse conflito. Mas aí entra também o seu raciocínio, entendeu? Você é adepta a uma religião que é pouco para você, muito pouco. Uma religião que
Amanhã eu vejo o Jamir, quero que ele seja Santo Jamir. Então, levo ele lá para o Papa, ele tem um passado sofrido, isso e aquilo. O Papa fala, amanhã em diante você será o São Jamir. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Isso foge à própria razão que você entende como razão. Foge. Porque eu já disse a vocês que essa razão que você tem não é a razão de Deus. Está fora. Raciocínio é coisa daqui da Terra. Eu falo, é a razão de Deus. É sentimento. É amor. É um pouquinho mais além. Pai, como que esses espíritos católicos que chegaram a uma evolução superior... Se tornaram espíritos. Sim, mas como que eles conseguiram superar o dogma religioso? Que é um dos problemas que tornam o espírito não conseguir seguir adiante. A própria Umbanda, ela tem dogmas, não tem? Você não existe aqui. Mas são dogmas, figuras representativas, porque se faz necessário a cabeça de vocês, você não consegue uma mentalização perfeita se você não tiver uma forma. Olha, quanta dificuldade que existe em todos aqui, quando se fala pensa em Deus, ele não sabe o que pensar. Porque não tem forma. Então, ele procura e acha o Senhor Jesus uma forma transfigurada do que o Senhor Jesus foi. Mas a intenção tem o seu valor. Nós sabemos das dificuldades que você tem. Sabemos. E também você não precisa de figura para você localizar, saber, emitir um pensamento. Emita amor, que está tudo certo. Quando falar para você, pensa em Deus, solte o seu coração amando o seu próximo. Acabou. Deus é a harmonia do universo. Harmonia é amor do universo. Já expliquei para vocês sobre forças magnéticas. Já passei várias vezes o evangelho todo aqui. Então, Deus é o néctar de toda a sabedoria, de todo, não é só da terra, que a terra não é nada. A terra é um grão de areia, de tão pequenina que é. Eu falo, vocês não acreditam, mas vamos acreditar. Isso eu levo comigo. Tenho certeza que vão acreditar. É que ainda não pegou, mas já vai pegar. Aí vocês vão lembrar de mim e ter saudades de mim. Então, qual é a premência? A premência agora é reformar-se intimamente. Isso está em primeiro lugar. Não vou falar, nem como exemplo, não vou falar. Mas já deu para notar que eu conheço alguma coisa do Silva, não? Então, nós devemos, como é que diz, correr atrás deste objetivo. Eu já expliquei, fiz até a escadinha do gesto nobre, da generosidade, que é o máximo que vocês podem chegar. Porque a caridade verdadeira, mas é muito difícil de alguém daqui fazer. A sobra você não dá, imagina o que te faz falta. Está sobrando, você não está usando, está sobrando, e você tem dó de dar. Então, você ainda conhece pouco. Bem, acho que já
Eu só estou em pé aqui para poder... Sim, sim. Mas o senhor tem Dá uma muito olhada tempo lá aqui. se todos já passaram na cachoeira. É bom. Tá bom? Já... Mas mesmo independe. Ah, tá. O pai já deixou lá. Não, mas o senhor tem tempo, pai. Pode falar, não estou aqui para pressão. Mas eu não sei, eu preciso ver aqui os ouvidos se estão dispostos a me ouvir. Às vezes o cansaço, não é? Mas vocês podem ter certeza, com muito amor, eu passo para vocês. Em Deus eu lhes digo tudo isso para que vocês se orientem nesta vida e comecem a mudar um pouquinho o rumo dela, porque tá ruim. Aqui tem uma porta aqui que você não vai passar. E vai ter vergonha do que você foi aí. Pra quê? Se você pode recuperar, pode estar bem com você. Você estando bem com você, eu já lhe disse, você não tem doença. Precisa que o seu espírito esteja bem com as suas atitudes. Aí acabou. Graças a Deus, não? Eu já vou. O médium deve ter trabalhado muito essa semana. Porque não é só os trabalhos normais. Existem outras coisas que ele tem que fazer para ajudar A, o B, o C, o D, não é? Não é assim? Alguma pergunta, Jamir? Eu tenho, pai, mas eu vou deixar para outro dia. Ainda bem. E a outra perguntadeira, que já saiu daqui, já foi embora? Eu pergunto logo a estes, que perguntam bastante, porque se eles não têm o que perguntar, outros também não terão. Gosto de vocês, amigo. Graças a Deus. Nós devemos conservar as boas amizades, nunca fazer inimizades com o nosso próximo. Conservar as amizades, porque aqueles que gostam da gente são poucos e a estes você tem a obrigação de ser melhor. Não é na competição, mas é no amor. Se você gosta de mim, eu tenho que conservar a sua amizade, porque qualquer hora você passa pra cá. Não, numa situação melhor, pai. Não sei, eu não tô achando situação ruim, não. A ruindade está na sua cabeça, por enquanto. Se você começar a alinhar as coisas, a sua atividade, as suas atividades aqui nesse mundo, elas estejam compatíveis com o mundo cristão, você estará bem. Não estão compatíveis. Não estão. Não estão. Se tivessem, a sua situação seria outra. Sim, Entendeu? Por isso não podemos nunca reclamar. Eu acho que, além de ser uma indelicadeza com aqueles irmãos que gostam de vocês e começam a orientá-los aqui na vida, aqui na terra, e vocês dizem assim: mas desde que eu fui lá nada dá certo. Não dá certo porque você, desculpe, mas é muito burro. Você não tem que dar certo. O que dá certo? O que está certo? Você nem sabe o que está certo e o que está errado. Entendeu? Não sabe. Está certo o que é bom para você, mas o que é bom para você? É o que você acha que é bom? Não. Olha bem o seu passado, a sua vida. Você nem sabe o que quer. O que satisfaz o seu íntimo, você não quer. O que alimenta a sua alma, você despreza. Ao invés de vir aqui, para estar aqui conosco, para a gente trocar ideias, você estará lá na praia, nesses lugares aí, e tudo porque lá na praia satisfaz um gosto material. E o que tem de gosto espiritual lá é defeito. Vaidade, por exemplo.
Eu vou lá para vestir o maiô, para mostrar que você tem um físico bonito. Quando o objetivo não é nada disso, isso não interessa. O que interessa é você estar bem com você. Para isso, você precisa praticar amor. Pai, no caso, por exemplo, o pai André, ele é um espírito evoluído. Ah, lá vem ele. Desculpa, pai, eu não se tocou no assunto. O que tem o pai André? Ele é um espírito evoluído que foi médico durante muitas vezes. Porém, ele não precisa mais encarnar. Porém, o cigano ele também foi médico. E ele tem a necessidade de fazer esse trabalho para poder evoluir. Médico não é uma postura. Sim, qual que é a ele teve a diferença profissão que executaram médica, só isso. E é uma profissão ingrata. Muito ingrata. Então eles são os dois lados de um certo... Mas não é isso que levou o André a ser um espírito evoluído. Não é por ele ter sido médico. É por ele ter praticado amor. Por ele ter me trazido aqui, por ele ter... O que ele fez? Ele me trouxe aqui, me deu a oportunidade de falar com você, cedeu o lugar dele para eu falar. Tudo isso ele poderia ele mesmo fazer. Não fez. Cedeu o lugar para que eu falasse. Entendeu? Então você olha, por aí você vê qual é a altura dele. Vem aqui por caridade, não vem aqui para outra finalidade. Aquele filme dele lá é próximo da realidade mesmo? Eu acho que o André não tem filme. Não Você está falando você está falando da personagem de livros que o Chico Xavier escreveu, que tem o nome de André Luiz. Isso? É o mesmo? Não. Talvez ele tenha escolhido o nome mal, podia ter chamado um outro nome. Por exemplo, eu escolhi Benedito. Podia. Quer me chamar de Pedro? Sem dúvida, aceito. Entendeu? Qual é o nome do senhor? Quando o senhor era encarnado? Meu nome? O nome que eu usei aqui na Terra não era Benedito. Não era. Então, eu escolhi Benedito para não ficar igual com o André. Não é? E mesmo porque eu tinha um pai que se chamava Benedito. Então, Benedito. Benitinho. Então, veja, essas personagens todas, não quer dizer que seja o André, não é esse André que nós estamos falando, que é o promotor de todo esse contexto que tem aqui. Sempre trazendo a oportunidade para você, a oportunidade para você, a oportunidade para você. Abriu caminho dentro da Umbanda, através de um espírito evoluído que é o Pai Giramundo, para que pudesse estar perto de você. Olha, gente, precisamos agradecer muito a Deus. Hoje, por exemplo, é um dia de comemoração de São Sebastião, não é? Oxóssi. Ele se contenta com tudo isso que vocês... Aí, com as flores, com a leitoa, qualquer coisa que você fizer, ele está contente. Não é? Mas vocês fizeram, e ele reconheceu isso. Porque ele sabe do patamar espiritual de vocês, que vocês só se sentem bem. Eu só vou fazê-lo feliz se eu te der alguma coisa. Se eu transferir um bem para você, aí você está feliz. Acontece, meu filho, que eu preciso saber antes se esse bem não vai te fazer mal. Se esse bem lhe fizer mal,
Eu não posso te dar. Eu já não falei para você que num piscar de olhos eu posso fazer você um homem rico materialmente. Ter. Só que eu vou fazer uma falta de caridade, porque você vai poder ter poder e fazer coisas muito erradas. Então, não tenha, seja pobre. Entendeu? Não queira que venha valores para você. Não. Entendeu? Faça da sua vida aquele padrão que Deus te colocou o melhor possível. Fazendo amizade com a companheira, ajudando a companheira a amar aqueles que vierem por ela, constitua uma família, isto sim. Ah, sim, eu vou dizer. Cada um tem o tamanho de pé. E sapato, existe sapato para cada pé. Agora vocês precisam dar a oportunidade de eu trazer o sapato do seu número. Você não dá. Você vai na frente, eu olho ele e digo, ele é bonito. Olha como ele é uma pessoa bonita. Eu vou casar com ele porque ele é bonito. Não é assim. Você não sabe. Então, antes de qualquer coisa, você tem que pedir a Deus para Ele proporcionar a você alguém que tenha o mesmo número de sapato, para que o sapato dele seja do seu. Estou falando isso assim, isso não é quase que impossível, isso, não é? Porque isso eu vou entrar em física, apoio, pé, e Deus faz as coisas muito certas. Se Ele fez o pé daquele tamanho, é porque aquele corpo vai exigir aquele tamanho de pé. Muito bem, vocês fiquem com Deus e agradeço muito a Deus essa oportunidade de poder celebrar esta festa de maneira tão boa, este convívio tão agradável, oferecer todo esse amor para o Caboclo Giramundo, que é alguém responsável por tudo, pelo terreiro e por tudo aquilo que vocês fazem aqui nesta vida. Ele é aquele que vê tudo, sabe da vida de cada um, sabe o que é necessário para você e o que não pode ser. Tá bem? Deus esteja convosco.